Graças damos a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo. Estamos no quarto dia de nossas aulas, primeira epístola de Paulo aos Coríntios. Nós aprendemos hoje o cristão e seus talentos. Onde estão os meus obreiros? Deus pergunta. Há salvos que estão descansando quando deviam estar trabalhando. E Paulo vai utilizar 1 Coríntios capítulo 12, dizendo que há muitos dons e que Deus os deu à igreja. A igreja recebe os dons através da Trindade, como ele diz nos versículos de 4 a 6, né? Ele fala do Espírito, ele fala do Senhor, que é Jesus, Kyrios, e fala de Deus, o Pai. Então, aprendamos isso, que o Senhor está nos dando grandes e grandes e grandes e grandes maravilhas, né? Os dons espirituais estão para nós, para que nós possamos trabalhar no corpo de Cristo. A unidade cristã, nós devemos ter sempre em mente que a unidade é desejável, mas nunca em oposição à doutrina bíblica. Nós devemos sempre honrar aqueles que parecem menos decorosos no corpo. Aqueles que tinham dons não tão brilhantes deveriam ser honrados. É isso que o apóstolo Paulo diz. E aqui esse texto fala, 1 Coríntios 12, 12 a 31, de relacionamentos. A igreja deve ter relacionamentos para crescer e Deus tem nos dado os dons e essa unidade para o crescimento da igreja. O caminho mais excelente, que é o amor. Paulo fala em 1 Coríntios, o amor que tem quatro palavras para amor: eros, filadelfos, fileó e ágape. Esse é o amor de Deus, o ágape que Deus tem a falar, né? Que Cristo deu aos seus discípulos, que Cristo deu ao mundo, foi o seu amor, amor sacrificial. É muito mais do que oratório, é muito mais do que conhecimento e é muito maior do que todas as coisas, maior que o sacrifício. É o amor perfeito, sofredor, benigno, não é invejoso, não se vangloria, não se ensoberbece, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. São coisas maravilhosas que dizem a apostila, só você estudar, você vai ver o que é o amor sacrificial, né? E essa permanência do amor é que vai ficar. E aí nós aprendemos em 1 Coríntios 13, 8, que a palavra perfeito se refere à maturidade da igreja e à ultimação do Novo Testamento. Quando isso aparecesse, os dons temporários cessariam. O cristão e as línguas, nós podemos ver em 1 Coríntios 14 que Paulo, mesmo tratando nesse capítulo sobre as línguas, ele diz que o dom de profecias é maior e dá como a igreja deveria proceder, a devida perspectiva quanto ao dom de línguas. Então, a gente vê pelo texto, não precisamos de exemplos externos, de evidências externas. A evidência interna é que esse dom não é para hoje. E a palavra estranhas ou desconhecidas, que tem algumas versões, não existem nos melhores manuscritos, nos manuscritos originais. E precisamos correlacionar os textos, entender o contexto, como nós vimos no método de estudo bíblico. OICA, observação, interpretação, correlação e aplicação. E aí nós correlacionamos a Bíblia e vemos as verdades. Os dons cessaram? Sim. Tem quatro posições sobre os dons: cessacionista, pentecostal carismático, aberto ou terceira onda. E nós somos pelo cessacionismo, porque nós vimos que quando a igreja chegou na sua maduridade, não precisava dos dons temporários, como os dons do apóstolo, profetas, milagres, curas, língua e interpretação. Todos os outros dons acontecem. Não existe mais apóstolo hoje. Mesmo que a palavra apóstolo, que na língua grega significa enviado, não existe o apóstolo no sentido daqueles 12 que viveram com Cristo, como diz em Atos capítulo 1, que conviveram com o Senhor e foram testemunhas oculares da sua ressurreição. Então, vamos entender o que a Bíblia diz. Quando todo o Novo Testamento foi escrito, cessaram esses dons temporários, os dons dos profetas
que foi necessário para a estruturação da igreja, o dom de línguas também. E Paulo vai tecer em 1 Coríntios 14 como se deve proceder. Então, deve falar dois ou três, as mulheres devem estar caladas na igreja, e aí tudo isso cai por terra. Algumas coisas que igrejas que têm esse fundamento, e falar em línguas de profecia, não condiz com a palavra do Senhor. Não era mais necessário. Então, estejamos prontos para aprender e saber que milagres e curas não existem mais. Agora, precisamos entender que precisamos ser uma igreja viva, uma igreja que evangeliza, uma igreja que se engaja, uma igreja que faz o seu papel, que é levar as pessoas a Cristo com um amor maravilhoso, o amor ágape, o amor sacrificial, o amor que segue sempre em frente. Então, que Deus nos ajude e nos abençoe, porque a Bíblia explica, a própria Bíblia, na correlação, e o texto é claro, não precisa de nenhuma interpretação extra. Que Deus nos ajude, em nome de Jesus.